A paz do Senhor, que bom que nós estamos aqui mais uma vez e eu sou grata a Deus por esta rica oportunidade. E hoje nós já vamos falar na nossa lição de número 2 e você que não assistiu a aula de número 1, que é a introdução, eu te aconselho que assista para que nós possamos aprender de fato o que são parábolas e o que significa parábolas. Hoje na lição de número 2 nós vamos falar sobre para ouvir e anunciar a palavra de Deus. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, professora, superintendente de escola bíblica dominical. Quero dizer que é um prazer ter você aqui no meu canal e é você que tem curtido as minhas aulas. Que Deus te abençoe e agradecer os comentários carinhosos de cada irmão e de cada irmã. E hoje, nesta lição, nós já vamos introduzir o aprendizado de cada parábola durante este trimestre. Nós já aprendemos o que significam as parábolas de Jesus e por que ele ensinou desta forma. E nós começaremos a aprender em cada uma delas, ou com cada uma delas, os ensinamentos de Jesus. E nesta parábola nós vamos aprender que não podemos apenas ser meros espectadores da palavra de Deus, porque todos nós somos convocados a ir e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós vamos aprender sobre as condições espirituais prevalecentes na terra até os fins dos tempos. Nós vamos falar sobre a parábola do semeador neste dia. Nós vamos aprender que a conversão e frutificação da palavra de Deus no coração de cada um de nós depende de como a pessoa se porta quando ela recebe a palavra de Deus, né? Como ela se porta ante a palavra de Deus. E nós vamos aprender também com este ensinamento de Jesus que haverá diversas reações diante do Evangelho da parte do mundo. Uns ouvirão, mas não entenderão. Uns crerão, mas depois se desviarão. Uns perseverarão e frutificarão em diferentes proporções. E nós vamos aprender quem de fato são os inimigos de Deus. São os inimigos que impedem que as pessoas creiam no Evangelho. E nós sabemos que os inimigos são o diabo, os cuidados do mundo, as riquezas e os prazeres pecaminosos da vida. É sobre isso que nós vamos falar nesta lição de hoje. É isso que nós vamos aprender na lição de hoje. Marcos, Mateus e Lucas, eles registram essa parábola do semeador. Claro que cada um sob uma perspectiva. E o nosso comentarista, ele escolheu o texto que está registrado em Marcos, no capítulo 4, do versículo 3 ao 20, que é a nossa leitura bíblica em classe. E eu aconselho, a você, professor, você, superintendente, e que também você incentive os seus alunos, como nós fizemos na nossa igreja, que eles leiam os 4 evangelhos durante esse trimestre. É uma forma também de estimularmos a leitura da palavra de Deus. E para aprendermos mais, quanto mais lemos a palavra de Deus, mais arraigados nós ficamos na palavra de Deus e no conhecimento do que Jesus tem para nós. Então nós vemos que os evangelhos sinóticos, eles registram esta mesma palavra. Marcos, ele não se importa com o cenário, ele já começa a falar a respeito dessa parábola de Jesus. Mas nós vamos ver que Mateus e Lucas, eles são mais detalhistas em relação a esta mesma parábola. E hoje nós vamos compreender a parábola do reino de Deus, ou a parábola do reino dos céus. Nós vamos ver que
o cenário em Mateus, no capítulo 13, e em Lucas, no capítulo 8, né? Qual era o cenário? Por que Jesus estava usando aquele tipo de ensinamento, aquela didática, né? Para revelar as coisas espirituais para os seus ouvintes. Jesus estava sendo apertado pela multidão ali naquele lugar. Então ele se afasta da multidão, entra num barco e de lá ele começa a ensinar os seus ouvintes. Nós sabemos que todas essas parábolas que estão registradas em Mateus no capítulo 13, que são as parábolas do reino, Jesus as diz, né, no mar da Galileia, ali perto do mar da Galileia. E esta parábola do semeador foi feito desta forma. A multidão apertando Jesus, então ele se afasta, entra no barco e de lá ele começa a ensinar os seus ouvintes. Nós sabemos que tinha toda classe de pessoas ali para ouvir esta parábola ou ouvir o ensinamento de Jesus. Jesus queria ensinar para os seus ouvintes naquele tempo e para nós as verdades espirituais. Essa era a dificuldade que o povo tinha de entender, porque as parábolas no passado, elas davam ensinamentos práticos da vida cotidiana. E Jesus, ele pega a vida cotidiana das pessoas para ensinar as verdades espirituais, né? Os mistérios do reino de Deus. Jesus queria ensinar para os seus discípulos de que forma a palavra de Deus ela seria recebida no mundo. Ele queria preveni-los que a aceitação do evangelho ela não seria 100%. Existem pessoas que vão para o campo missionário e elas se decepcionam porque não vê frutificação. Mas com esta parábola nós vamos entender. Jesus ensina aos seus discípulos, né, que a aceitação do evangelho ela não seria 100% em todos que ouvissem a palavra de Deus. A parábola do semeador, que entre linhas, né, nós podemos entender naquele tempo que o semeador era Jesus Cristo, e hoje os semeadores somos nós que evangelizamos, né, levamos a palavra de Deus para as pessoas que estão carentes, e nós sabemos por que nós somos semeadores, né, por causa do ID de Jesus, da instrução que ele deixou para a igreja primitiva, e ela serve para todos nós no dia de hoje, que está em Mateus capítulo 28, versículo 19 e o versículo 20, e também em Lucas, no capítulo 16 e no versículo 20. E ela também bem pode ser chamada de parábola dos corações, porque ela revela o interior de cada um. É a primeira dentre as 7 parábolas proferidas por Jesus às margens da Galileia. E todas elas estão incluídas no capítulo 13 de Mateus. O objetivo de Jesus, ali com aquele ensinamento, era combater a oposição dos fariseus ao seu ministério e ensinar aos seus discípulos quanto à natureza e o crescimento do reino messiânico. Jesus, ele conhecia o coração de cada um dos que estavam ali presentes, assim como ele conhece o coração de cada um de nós. E aí ele começa a fazer uma comparação com algo que eles já conheciam e que eles entendiam muito bem. Os ouvintes de Jesus, eles entendiam do solo, pois o relevo do seu país, né, daquela província da Galileia, ele era bastante variado. Grandes extensões férteis, mas também eles lidavam com terrenos rasos e rochosos. Mas Jesus estava revelando para eles que eles entendiam de solo, mas eles não conheciam o coração deles mesmos. No Israel antigo, os fazendeiros protegiam suas vinhas e seus jardins, cercando-os com sebes e muros de pedras. E até hoje isso acontece,
né? Muitos fazendeiros que têm um bom poder aquisitivo, eles cercam as suas propriedades para que não sejam invadidas por pessoas ou por animais. E isso eles faziam lá também. Está registrado em Isaías, capítulo 5, versículo 5. Mas, às vezes, era difícil para aquele pequeno agricultor, né, cercar grandes propriedades. O custo, ele era muito alto, ele é muito alto. E assim, por eles não terem cercas ou muros, essas propriedades, elas eram cortadas por trilhas e estradas que as pessoas faziam. As pessoas faziam trilhas, né, nas propriedades alheias, né, para cortar caminho. E estes caminhos, esses atalhos, essas trilhas, de tanto serem pisadas por pessoas e animais, elas se tornavam um chão duro, né, batido. E o método de plantar deles, como dizem os estudiosos, um historiador também chamado Jeremias, ele diz que o jeito deles plantar era um pouco primitivo. Eles aravam e plantavam ao mesmo tempo, né? Outros historiadores dizem que eles vinham lançando as sementes e o arador vinha logo atrás para revolver e misturar a semente com aquela terra. Então, eles plantavam, aravam e levavam o cesto da semente ali junto deles. Então, deste modo, a semente se misturava naquele terreno fofo, né? Naquele solo revolvido. O problema era que o vento que ajudava a espalhá-las, ele também assoprava aquelas sementes para as trilhas de terra socada, né? Daquele solo endurecido, daquele solo enrijecido. E aquelas sementes ficavam ali na superfície, expostas. E as aves do céu vinham e arrebatavam aquelas sementes, né? Eles alimentavam daquelas sementes que tinham caído naquela trilha enrijecida, naquele solo enrijecido. E elas aí não tinham nenhuma condição de penetração e elas ficavam então expostas. E nós olhando para o trabalho deste agricultor, parecia um trabalho desperdiçado que o agricultor precisava enfrentar, né, em toda época de plantio. Mas nós devemos dar destaque à satisfação do agricultor, porque apesar de tudo, apesar de ter perdido, né, algumas sementes, a colheita lhe rendeu muito. O semeador, ele não tinha como saber o que estava debaixo da terra se ela ainda não tivesse sido arada. E no primeiro tópico nós vamos falar sobre a interpretação da parábola do semeador. Agora nós já entendemos porque que Jesus fez aquela comparação. Nos versículos 13 de Marcos, capítulo 4, Jesus ele vai dizer da importância desta parábola para eles naquele tempo e para nós também. Pois se eles não entendessem esta parábola do semeador, como é que eles entenderiam as outras parábolas do reino? Porque nós vemos que Jesus ele cita muitas parábolas relativas ao reino dos céus. Eles tinham de entender que ali Jesus ele era o semeador. Eles tinham que entender que a semente era a palavra de Deus e que o seu ministério terreno seria próspero, mas ele teria declínios também. Ele seria aceito por alguns e rejeitado por muitas pessoas, como foi. Se eles não aceitarem ou não o reino de Deus, era o que Jesus estava dizendo para eles, o reino de Deus será um sucesso aqui na face da terra, como foi um sucesso no tempo dos discípulos. Muitos rejeitaram, mas muitos aceitaram a parábola do reino. Muitos aceitaram, né, a forma de se introduzir no reino de Deus. Jesus dá a eles a explicação desta parábola.
Aqui Jesus vai revelar para eles os 4 tipos de solos que representa o modo como as pessoas respondem à pregação do reino de Deus em seus corações. Então nós aprendemos que os 4 tipos de solo representam o tipo de coração que a pessoa tem, a forma como a pessoa reage ante o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus vai explicar para eles que os solos era a condição espiritual que as pessoas se encontravam naquele momento. Jesus queria que eles prestassem bastante atenção e uma atenção especial à natureza do seu próprio coração. Jesus estava avisando aquela multidão para elas fazerem uma reflexão, para elas conhecerem o coração de cada uma delas, que eu conheça o meu coração, que tipo de solo é o meu coração. Essa era a reflexão que Jesus estava dando para eles. Os elementos desta parábola são o semeador, a semente e os terrenos. Está em Mateus capítulo 13, versículo 36 ao 43. Jesus diz a eles que o mistério do reino de Deus, ele é dado e não tomado. Os mistérios do reino de Deus, ele é revelado e não compreendido. E a eles, Jesus está dizendo, foi revelado os mistérios do reino de Deus. O terreno, o solo do coração deles estava fértil, arado, apropriado para receber a palavra de Deus. Jesus cita Isaías, capítulo 6, versículo 9 e 10, dizendo que eles vendo, vejam e percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam. Eles não entenderam, essa parábola do solo, de que tipo de coração eles tinham ante a palavra de Deus. A menos que eles se arrependessem e convertessem. O objetivo de Jesus era com que aquelas pessoas se convertessem e se arrependessem dos seus pecados. Este é o ouvir e obedecer. Ouvir aqui é o mesmo que obedecer. É ouvir com os ouvidos da fé e estar disposto a responder com uma mente que crê e um coração fiel. É uma das poucas parábolas que Jesus dá a sua interpretação. No ponto 2, nós vamos falar sobre a semente. O que é a semente? Ou quem é a semente? A semente é a palavra de Deus falada por Jesus. Esta semente é a palavra do reino, está em Mateus capítulo 13, versículo 19. Ela é a palavra poderosa que rege o reino. E em Marcos capítulo 4, versículo 14, é a palavra no sentido de inspirada, inerrante, única, imutável, soberana, infalível, como somente é a palavra de Deus. E esta mesma palavra, ela é viva e penetrante e é o poder de Deus para a salvação dos que creem. Está em Hebreus capítulo 4, versículo 12 e Romanos capítulo 1, versículo 16. E esta palavra enxertada em nossos corações, em nós, ela gera nova vida e assim ela pode nos salvar. Está em Tiago capítulo 1, versículo 18 e 21. Aqueles que aceitam a semente, a palavra, recebem a vida eterna, porque Cristo é a própria vida. Está em João capítulo 20, versículo 31. Nós devemos nos arraigar na palavra de Deus. É essa mensagem que Jesus estava dando para os seus discípulos, que é a mesma mensagem que é trazida para os nossos dias atuais. Nós devemos firmar, Jesus estava dizendo para eles, vocês precisam firmar suas raízes, pois tempos difíceis virão.
E somente aqueles que suas raízes estiverem abaixo da superfície, elas sobreviverão. E nós, pela mesma forma, se a palavra de Deus, enxertada em nós, não gerar vida, se ela não estiver enraizada, quando vierem os tempos difíceis, muitos não sobrevivem, ou muitos não sobreviverão. No terceiro ponto, nós vamos falar sobre os diferentes tipos de solo. Jesus mencionou aqui 4 tipos de solos, em que a semente é semeada e este solo representa os corações e que nem todos são igualmente receptivos à boa semente. Está em Lucas capítulo 8, versículos 5 a 8. Alguns têm se tornado tão duros quanto o chão batido de um atalho. Já não têm sensibilidade para as coisas espirituais. A mensagem do Evangelho já não pode mudar o seu caráter, de tão endurecido que está o coração desta pessoa. Eles concentram-se suas vidas nos prazeres terrenos, escolhendo não dar ouvido às coisas de Deus. Outros já perderam a fé e a esperança. Outros cheios de crenças e religiosidade. Aí vem as aves do céu, que representam Satanás, e arrebata as palavras do coração desta pessoa. Ela nem chega a penetrar, ela nem chega a criar raízes, rasas ou não, porque a pessoa está preocupada com outras coisas. O coração está endurecido para as coisas espirituais. E então estas pessoas ouvindo, elas não entendem. Outras, elas caíram sobre pedregais. Não tinha muita terra. Cresceu rapidamente, mas não tinha raízes profundas e secaram-se rapidamente. Estes são os que recebem a palavra. Isso representa as pessoas que recebem bem a palavra, porém elas não perseveram na fé em Cristo. E quando vêm as provações da vida, elas são impedidas de crescer e de frutificar. Muitas dessas pessoas, elas choram, ao ouvir a palavra de Deus, elas são sensibilizadas pela palavra de Deus, elas reconhecem a necessidade de servir a Deus, mas elas não conseguem se desvencilhar das pedras da vida pessoal. São crentes ou cristãos que não se aprofundam na sua comunhão com Deus, na sua comunhão com Cristo. A semente, ela é aceita, A semente aqui é a palavra. Contudo, ela não cria raízes. E infelizmente, estas pessoas são aquelas que não gostam de escolas dominicais, elas não gostam de estudos bíblicos, elas não gostam de culto da palavra, E infelizmente, essas pessoas não irão criar raízes. Outro solo é a outra semente que caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram. Ela foi bem plantada, mas ela foi abandonada pelo seu dono, que deixou os espinhos crescerem. Estes espinhos são as nossas preocupações diárias, preocupações do mundo, a cobrança da sociedade ímpia com a nossa maneira de ser e de viver. São os prazeres efêmeros, o engano e o acúmulo das riquezas materiais. Está em Mateus capítulo 13, versículo 22. Nestas riquezas há espinhos que transpassam seu dono com muitas dores. Está em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Um exemplo que nós temos é o jovem rico de Lucas, capítulo 18, versículo 18 a 30. A riqueza sem temor de Deus tem provocado sofrimento e sufocado a vida espiritual de muitas pessoas. Sem tempo para oração, sem tempo para a leitura da palavra de Deus,
sem tempo para trabalhar para o Senhor. As pessoas têm medo de perder os seus bens materiais, a sua riqueza, e elas são sufocadas por isso. E aí não sobra um tempo para o reino dos céus. Nenhum desses 3 tipos de solo foram capazes de frutificar. A semente caiu em todos estes solos. Algumas cresceram, mas nesses 3 tipos de solo que nós falamos, ela não foi capaz de frutificar. E agora no tópico 2, nós vamos falar sobre a importância de ouvir o Evangelho. Nós vamos falar sobre esta semente que caiu em um solo fértil, né? Sobre o 4º terreno que nós vamos falar agora, sobre o 4º solo que nós vamos falar agora. O solo que frutificou. O solo que frutificou é o ouvir real e produtivo que nos leva à obediência. A boa terra, ela acolhe bem a semente, porque ela é macia, ela é funda e apropriada. As pessoas simbolizadas por este terreno são as que ouvem e entendem a palavra de Deus. São as pessoas que aprofundam suas raízes. Elas crescem viçosas e elas dão frutos. São os verdadeiros discípulos e permitiram que mudanças foram feitas em suas vidas. Não há como receber a palavra de Deus. Não há como frutificar se nós não deixarmos sermos transformados por esta palavra. Que transformações sejam feitas em nossas vidas. Só sabemos se alguém ouviu a palavra de Deus, se esta pessoa começar a produzir frutos. É sinal de que a palavra foi enraizada nos corações dos ouvintes. Estas pessoas, elas foram discipuladas a obedecer a palavra de Deus. A escolha é nossa de abrir o coração. Eu abro meu coração para a palavra de Deus, sim ou não? A escolha é minha, a escolha é sua de frutificar, de criar raízes, né? De aprofundarmos as nossas raízes em Cristo. Eu não posso deixar que a palavra de Deus transforme a minha vida e depois ela seja sufocada pelos espinhos, né, da vida, pela riqueza, pelos prazeres do mundo. Eu não posso deixar que as coisas deste mundo sufoquem a palavra de Deus no meu coração e na minha vida. Para nós produzirmos frutos, depende da resposta que nós damos à palavra de Deus. Devemos ler as Escrituras sempre. A palavra de Deus, ela deve habitar em nós. Está em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Devemos nos moldar conforme a palavra de Deus e não conforme o mundo, conforme escreveu Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2. No terceiro e último tópico, nós vamos falar sobre o chamado para anunciar o Evangelho. Qual é a nossa missão, né? Qual é a nossa missão? Qual é o nosso chamado? Todos nós, uma vez transformados pela palavra de Deus, somos convocados a anunciar o Evangelho. A parábola está dizendo isso, que nós precisamos frutificar. E frutificar é lançando a semente. E a semente é a palavra de Deus. E não tem como eu lançar esta semente se eu não sair para pregar o Evangelho do Reino. Há quem diga, né, às vezes nós ouvimos as pessoas dizerem que ela não tem chamada para evangelizar, que ela não tem chamada para anunciar o Evangelho do Reino. Olha, todos nós, sem exceção, somos convocados para esta missão. Jesus, ele disse aos discípulos, né, e nós somos discípulos de Cristo: ide e anunciai o Evangelho. Esta missão,
ela não está totalmente ligada só aos nossos líderes religiosos, só aos pastores, só aos evangelistas, só aos presbíteros. Não, todo cristão, ele foi convocado para anunciar o evangelho do reino. As pessoas sem Deus, o estado delas é de cegueira espiritual. Está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e o versículo 4. O Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. O nosso melhor trabalho é semear a semente que é a palavra de Deus. Não somente de palavras, mas com testemunho pessoal também. Está em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Nós somos sal e luz deste mundo. E o nosso testemunho, ele fala muito alto em nossas vidas. É nosso dever prioritário, nos ensinou Jesus. Semear a palavra, semear esta semente no tempo e fora do tempo. Está em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Deus dá a semente a quem semeia. Está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. A semente, ela é uma só, é a palavra de Deus. Os corações é que são diferentes. Então, a palavra de Deus, ela não pode ser mudada para adequar as pessoas. As pessoas que têm que se adequar à palavra de Deus. Lá no Pentecoste, foi o início da evangelização mundial. E a evangelização, ela não pode parar. Jesus nos ensina, através dessa parábola, que não é 100% a colheita, que nem toda semente dará fruto ou muitos frutos, algumas serão perdidas. Diferentes respostas à pregação. E muitas pessoas ficam tristes porque pregam e não veem o resultado da sua pregação. Somente o Espírito Santo, ele pode fazer com que haja frutificação, pois ele é o único que convence as pessoas do pecado, que convencem as pessoas do juízo e da justiça. Está em João capítulo 16, versículo 8. Devemos pregar a palavra do reino, pois a fé, ela virá somente por aqueles que ouvem a palavra de Deus. Não tem como crer naquele que não se ouviu falar dele. Está em Romanos capítulo 10, versículo 14 e o 17. Nós devemos ensinar com clareza. Nós devemos semear sem observar o tempo, o vento, as nuvens, pois nós não sabemos quando elas frutificarão ou qual delas frutificará. E mesmo caindo em boa terra, nós precisamos entender que o fruto, ele pode ser de 1 a 100, de 1 a 60 ou de 1 a 30. Nem toda atividade missionária de uma colheita, ela é positiva. E aí nós perguntamos, por que alguns fracassam? O que nós temos que ter em mente é que uns plantam, uns regam, outros colhem, mas quem dá o crescimento, ele é Deus. Então nós não podemos nos preocupar com estas coisas. Nós não podemos desistir porque nós não estamos tendo sucesso, né, na evangelização. E às vezes fica uma dúvida, por que as pessoas recebem a palavra e desistem e desviam? Eles entendem, depois de Jesus explicar esta parábola. Aí eles chegam à conclusão. Então é por isso que algumas pessoas desistem. Nós precisamos ter ouvidos espirituais. Jesus, ele faz esta chamada. Devemos usar os nossos ouvidos para ouvir as verdades profundas da parábola. Nada pode ser mais importante do que ouvirmos a palavra de Deus. Somente pelo Espírito Santo os discípulos foram capacitados e nós também, somente por intermédio do Espírito Santo, nós seremos capacitados se as verdades forem reveladas para nós. Somente frutificaremos
se formos enraizados na palavra de Deus. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se você gostou dessa aula, dá um curtir, compartilhe em suas redes sociais também, se inscreva aqui no meu canal. E eu quero mandar um abraço para todos os irmãos. Se seu nome não for falado aqui, na próxima aula, com certeza, nós estaremos mandando um abraço para todos os irmãos. E eu quero mandar um abraço para o nosso irmão Edesimar Alves, compartilhando a Bíblia, nosso irmão Afonso Gomes, Penha Fernandes, nosso irmão Renato Carmo, Afonso Gomes Bento, Oséias Félix, Guilherme Felipe, Janaína Tereza, da Assembleia de Deus, lá em Anchieta. Um abraço para todos os irmãos aí. Para o nosso irmão Abenair de Brito, Luiz Carlos Jesus, Carleane Silva, Edionária Ribeiro, Iranildo Santos, Lorival Pereira, nosso irmão José Luiz Muniz, José Roberto Brizola, Adriana Morim, para nossa querida irmã Rose Félix também, Rose Calisto, nossa irmã Cida Nascimento, Pedro Evangelista, nossa irmã Jane Tomazetti, Nete Almeida, da Assembleia de Deus de Duque de Caxias, um abraço para todos os irmãos aí. Valdemir Santos, da Bahia, um abraço para todos os irmãos aí da Bahia também, para o nosso irmão José Roberto, lá de Natal, do Rio Grande do Norte. Forte abraço a todos os irmãos e esteja comigo aqui na próxima aula, se Deus assim nos permitir. Então, um forte abraço a todos vocês.